Bem-vindos, alunos, então, à nossa sexta parte aqui da explicação do capítulo de subcamada MAC. Meu nome é Wellington e nesse vídeo nós vamos nos aprofundar na teoria de Ethernet, ok? Até agora nós vimos protocolos. Vamos ver então como funciona agora a Ethernet. Lembrando, né, vamos a uma vinheta. Antes de iniciar, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho, curta e compartilhe este vídeo. Legal, né? Coloca aí também, né, qual é a sua faculdade. É interessante. Eu sempre regulo o meu conhecimento e o conhecimento que eu passo aqui baseado no meu público, tá? Então vamos falar de Ethernet 802.3, tá? Isso não é uma estação de rádio, tá? Isso é, então, um padrão definido lá na I3E em fevereiro de 1980. Existem dois tipos de Ethernet que nós temos que estudar, tá? A Ethernet clássica e a Ethernet comutada. Comutação é uma palavra que nós vamos ouvir em duas camadas do modelo OSI. Comutação na camada de enlace, que é que estamos, comutamos quadros em portas, tá? Já comutação de pacotes ocorre na camada 3. Preste atenção, comutação de quadros e comutação de pacotes. Tome cuidado com as pegadinhas em provas de certificação, tá? Pacote é uma coisa, quadro é outra coisa, tá? Vamos lá. Naturalmente vocês vão chegar ainda na camada 3 e vocês vão saber logo o que é um pacote. Aqui nós estamos em quadro. Beleza. Bom, vocês sabem que a Xerox foi top, cara, no desenvolvimento. A Xerox foi o seguinte: primeiro, ela desenvolvia as cópias úmidas, tá? As cópias úmidas geralmente estragavam os originais, tá? Mas era possível se fazer os negativos. E aí você comprava o negativo e depois você tirava as cópias do negativo. E teria, né, um cartório para oficializar isso aí. Acontece que aí um químico muito doido praticamente vendeu sua pesquisa de cópia seco para a Xerox. A Xerox, então, percebendo que o futuro dela, a Xerox, gente, era a Xerox. Esquece tudo que você já viu de empresa. A Xerox era a Xerox. A Xerox, então, ela vendo que ela ganhou dinheiro através de uma inovação, ela monta um grande centro de pesquisa. Só que dessa vez não vai dar sorte de achar outro doidão para vender tão barato assim as coisas, assim como o DOS foi vendido tão barato. O que ocorre? A Xerox desenvolve, então, vários pesquisadores de várias universidades são trazidos para lá, e aí a Xerox inova, desde a estação de trabalho, ao computador pessoal, ao mouse, a ideia de janelas, a ideia de redes de computadores também. Tá? Então a primeira implementação da Dixie, 1978, com cabo coaxial grosso. 1 megabit, 2 megabits por segundo, que rapidamente no mesmo ano virou 10 megabits por segundo em um canal único. Isso é fantástico para a época. Você tem que ver que na época, mal se existia um sistema secundário de armazenamento decente, tá? Era fita ainda, ok? Se você olhar, as HDs mesmo vão surgir um pouco mais para frente. Então, olha só, isso aí é uma inovação, é uma taxa de transferência absurda, 10 megabits por segundo, num canal único. A Dixie faz isso. Sabe o que aconteceu com essa empresa? Trocou a alta administração, né, para aqueles caras mais dinossauro do mundo. Tá? Você não precisa de ser velho para ser um dinossauro, tá? Basta você ter um pensamento de dinossauro. Isso é um dinossauro. Beleza? Veja, eu sou um cara de idade velho, tá? Mas eu sou um cara novaço, eu sou um chutaço. Eu não sou um dinossauro. Aí o que ocorre? O cara entrou lá e viu o seguinte: olha, departamento de inovação, a maior despesa, receita zero. Por que receita zero? Ela faz a inovação, manda para o operacional produz e não passa o royalties da inovação, ok? Porque não tinha essa visão ainda. O que ocorre ali? Não tem entrada.
Então demite todo mundo, vende tudo a preço de nada. O mouse para o Bill Gates, o mouse tinha a patente era da Microsoft, tá? Entre outros equipamentos aí, a ideia de janela, tudo, vende tudo de nada. Lança no mercado, que não conseguiu vender, dá de graça. Mas some com isso daqui. Foi isso que eles pensaram, tá? Bom, deixaram de se consolidar como a maior empresa, né? Tranquilo? Bom, a Ethernet foi criada então por dois caras, tá? Chamava de Ethernet, fazendo referência ao éter, tá? Então é um meio, um éter, tá? Que vai se transmitir então ali dentro sinais, ok? Bom, aqui então nós temos o projeto inicial da internet clássica, tá? Nós temos um barramento com os transceptors terminais e cabos de interface. No futuro, esse cabo, esse transceptor aqui, será embutido dentro da placa, então terá ali um terminal T no barramento, ok? Então essas máquinas, presta atenção, não são porque estão em um cabo que não há colisão, tá? Muito pelo contrário, colisão aqui tem pra caramba. Por quê? Se você olhar, isso aqui é um cabo coaxial, é um canal. Então preste atenção, aluno. Sempre que você tiver mais de um elemento no canal, você tem colisão. Natural. Ok? Naturalmente. Ok? Então tem sim colisão aí. E isso aqui é a internet clássica, tá? E nos equipamentos que vamos ter na internet clássica, já vou falar para vocês. São os computadores pessoais, bem como também nós vamos localizar os hubs, tá? A internet clássica se localiza hubs. Cada quadro começa com um preâmbulo de 8 bytes. Nossa, os caras exageraram aqui no tamanho, né? 8 bytes é coisa demais. A codificação Manchester, né, desse padrão produz uma onda quadrada de 10 MHz. Né? Isso é capaz de transmitir, então, uma boa quantidade de bits, 10 megabits eu consigo alcançar aí. O quadro contém 2 endereços para destino. Veja, a camada física não fala sobre endereço de origem e destino, mas a camada de enlace sim. E eu já dei essa aula para vocês, né? Agora só estamos entrando a fundo na subcamada MAC. Veja que os caras projetaram lá na Dixie, na Xerox, né? Já a ideia de MAC address, que nós vamos usar até hoje. São 6 bytes. Destino, 6 bytes, origem. Tá? Então os caras já projetaram isso. Olha como vai ser fácil, então, você ir na I3Z e regulamentar, né, um padrão ali de comunicação. Veja, em A eu tenho o quadro e todo o estudo feito pela Dixie, do que seria a rede. Veja que o padrão I3Z 802.3, que é a Ethernet clássica, olha só. Mesma coisa, cara. Tá? Lógico, né? Tem um adendo ali. O que é esse campo de preenchimento? Pouca gente fala que é esse campo de preenchimento, tá? Só é visto aqui em baixo nível mesmo. O campo de preenchimento funciona o seguinte. Eu tenho que ter um mínimo de transferência no canal. Eu já falei para vocês lá no capítulo de enlace, né? No anterior, na verdade, capítulo anterior, que eu tenho uma perca, né, de parte do quadro é uma coisa, ou seja, corrupção de dados. Outra coisa muito pior é a perca total do quadro. E isso é muito difícil de tratar. Então, se eu tenho um quadro muito pequenininho, que eu termino de transmitir ele, e ele ainda nem sequer começou a chegar lá no destino, eu posso ter a perca completa de um quadro sem a detecção que houve o quadro. Entenderam o problema? Então nós preenchemos ali aquele campo de preenchimento para que ele tenha um tamanho, né, mínimo que é referente ao tempo do meio. Qual é o tempo do meio no protocolo Ethernet? Preste bastante atenção. O tempo máximo é de 100 nanosegundos. O tempo máximo, então, é de 100 nanosegundos. Eu sabendo o tempo máximo de um
aqui na Ethernet, né? E eu sabendo o tamanho de bits que eu tenho, então eu consigo preencher esse campo de preenchimento para que ele tenha um tamanho, de certa forma, que os primeiros bits começam a chegar no destino e eu estou então no menor pacote já terminando de transmitir, então chegou do outro lado, ok? Então essa existência desse tamanho mínimo é de 64 bytes, tá? É decorrência então de ter que dar esse tempo para o sinal ser transmitido, né, da origem até o destino, pelo menos o começo. Tá? Em 2.500 metros, 4 repetidores, segundo a I3Z.3, ou I3Z 802.3, tá? Eu preciso de 4 repetidores para alcançar 2,5 km. Tá? Esse sinal demora aproximadamente 50 microsegundos. O que ocorre? Eu estou falando de 100 nanosegundos ali em 200, 300 metros de cabo coaxial, depende do cabo que você está usando. Mas aqui eu estou falando de microsegundos, a unidade de medida até mudou por causa dos repetidores. Tá? Repetidor tem um tempo para execução. Ok? Um canal Ethernet, então de 10 megabits, conforme eu já falei, opera então em 100 nanosegundos dentro de um enlace. Então ele precisaria de 500 bits para funcionar a ideia ali do quadro mínimo. E eles põem mais 12 de segurança. Então trabalha com no mínimo 512 bits dentro do Ethernet. Ali eu tenho o pacote começando tempo 0. Ali eu tenho um pacote quase em B. E aí do nada, olha que interessante, colisão. Houve uma colisão em C. E aí todos os dados são perdidos. Mas veja que a rajada de sinal que eu vou detectar que houve um possível problema em A só vai ocorrer 2 tempos depois. Tá? Porque ele estava quase chegando. A Ethernet clássica utiliza um algoritmo, né, CSMA, conforme já foi dito. Afinal, existe colisão ali. Só que ele utiliza uma variação do 1 persistente. Então, além dele ser persistente no canal enquanto tem alguém já conversando, né, ele também admite que vai conseguir em 100% das vezes o canal quando ele for liberado. Tá? Bom, depois de uma colisão, o tempo é dividido em slots discretos, cujo comprimento é igual ao pior tempo de propagação, que é de 2 tempos. Então, as estações realizam handle com no máximo alguns números de slot. Vamos falar agora da Ethernet não comutada, tá? Então, a Ethernet não comutada é quando eu não tenho um switch na rede, vamos colocar assim. Eu opero com hubs. Você sabe que hub ele é um grande curto-circuito. Se você for muito bom de solda, tiver bons equipamentos, você faz seu próprio hub. Normalmente. Tá? Então, hubs são grandes curtos-circuitos, são fios eletricamente conectados e acabou, opera na camada física. Cabeamentos, então nós já tínhamos nesse momento, estávamos operando com cabo coaxial e CAT3, e os hubs então eram utilizados então para a comunicação ali com concentradores. Lembrando que nós estamos utilizando um modelo de hub de colisão. Então utilizamos CSMA com colisão, com detecção de colisão. Algo muito importante, quando eu tenho um equipamento na rede, bom, não está se comunicando com ninguém, certo? Quando eu tenho 2, cada equipamento tem 50% do tempo. Quando eu tenho 3, agora cada equipamento tem 1/3 do tempo. Veja que quanto mais equipamentos eu ingresso na rede, menos tempo de canal eu tenho e maior a probabilidade de colisões. Ok? Então essas redes com os hubs não poderiam ser muito grandes. Mas pelo menos era facilmente utilizado. Você coloca e funciona. Por ser um grande curto-circuito, o hub, é natural que a tecnologia era extremamente barato. E por ser justamente um curto-circuito eletrônico e não haver nenhum tipo de processamento em circuito, não precisar de memória, não precisar de nada disso, extremamente rápido. Com o aumento da rede,
se torna muito ineficiente, tá? Então ele vai se tornando ineficiente para uma LAN de 10 computadores na década de 80, ali, início da década de 90, ainda dava, mas já começava a agarrar. Agora o problema mesmo é quando nós precisamos de interconectar as LANs. Se for para interconectar teu prédio, olha, imagina o número de computadores. Agora imagina interconectar o bairro inteiro, com um broadcast atingindo o bairro inteiro, com as mensagens do bairro inteiro sendo replicadas para o bairro inteiro. Não dá. Neste modelo de comutação, aonde vamos chavear, né? Nós vamos chavear as portas, é muito mais inteligente. E eu vou conseguir, então, mesmo com um controle maior do meio, eu vou conseguir um desempenho maior. Tanto que os hubs saíram de mercados com o advento do switch e com o barateamento do switch, tá? Switch, então, ele é mais caro, naturalmente, que o hub. Nós vamos ver o porquê. Então, o switch faz comutação de quadros. Switch faz comutação de quadros. Router faz comutação de pacotes. Decorem isso, tá? Quadros, switch. Ok. O número desse sistema é um switch, né? O núcleo desse sistema é um switch que contém uma placa integrada de alta velocidade. Naturalmente, eu tenho ali dentro um circuito, né, virtual de chaveamento e uma tabela ARP. Tome muito cuidado, tá? A tabela ARP é consultada na camada 2, mas os protocolos ARP estão na camada 3. Tome cuidado com falsas ali afirmações para, em uma prova de certificação, tirarem ali ponto de vocês, tá? Então, muito cuidado. Então, eu tenho uma tabela aqui, eu consulto uma tabela e faço um chaveamento, tá? Aqui em A eu tenho um hub, veja que todos os cabos estão conectados a um único ponto, o que o torna um grande curto-circuito. Já em B, eu tenho esse chaveamento de portas, igual chaveamento de memória para multiprocessadores, tá? Que vocês viram lá nos sistemas operacionais modernos. Eu tenho esse chaveamento de porta muito rápido. Porém, o chaveamento de porta precisa que seja passado o endereço de destino. Então é natural que o switch já precise, então, de uma certa capacidade de armazenamento para armazenar um quadro quando ele chega, para que eu possa compreender quais chaves eu devo, então, ali fechar para poder ter a comunicação. Neste modelo, é possível ter múltiplas conexões ocorrendo em portas diferentes, tá? Que fique bem claro isso. O switch, então, ele traz um grande ganho, tá? Ele não quebra o meu domínio de broadcast, ele não quebra, mas ele faz naturalmente ali um chaveamento mais eficiente da minha rede. Na verdade, o outro nem tem chaveamento, tem, mas o torna muito mais eficiente esse chaveamento. E aí você pode sim ter switches com portas, par trançado ali, RJ45, interligados a grandes hubs. Professor, por que você utilizaria o hub? Eu utilizaria o hub quando eu gostaria que todos recebessem a mesma mensagem. E isso está onde? Se você olhar lá no livro de Sistemas Operacionais Modernos, no capítulo de multiprocessamento, você vai ter um subtópico lá chamado processamento em bando. Ou todo mundo ouve a mensagem, ou ninguém ouve. E o bando pode estar distribuído em máquinas distintas, tá? Máquinas diferentes. Isso é normal. Então, operar como um hub tem seu uso, operar como switch tem seu uso. Naturalmente que nas redes clássicas nós utilizamos nossas casas, nossos escritórios, o switch, então, ele impera ali naquele uso como algo mais adaptado ali, muito melhor, tá ok? Mas eu tenho uso para o hub, sim senhor. Fast Ethernet. Muitas instalações precisavam de maior largura de banda, né? E tinham diversas LANs de 10 megabits conectadas por um labirinto de repetidores, hubs e switches. Um labirinto infernal. Veja que nós não estamos falando de routers ainda. Tá? Em 1992, a I3E reúne então um comitê para discutir
um modelo de 100 megabits que foi aprovado somente em 1995. Engraçado, né? Um ano depois eu estava terminando o segundo grau. Olha que interessante. Os anos passam, gente. Basicamente, reduzir de 100 nanosegundos o tempo do canal para 10 nanosegundos era a forma, então, disso dar certo. Por quê? Se eu não mudo a tecnologia, olha só a jogada dos caras, se eu não mudo a tecnologia, mas eu mudo os meios para conseguir reduzir de 100 para 10 nanosegundos, eu consigo sair de Ethernet, ir para Fast Ethernet, e eu consigo manter todo o legado. Não preciso de mudar o que já tem. E isso é muito importante em um momento que tudo era muito caro. Ok? Então eu tenho aí essa melhoria no Fast Ethernet e assim nós vamos trabalhar, tá? Naturalmente os cabos coaxiais vão ter que ser melhorados, né? A qualidade do meio será toda melhorado, a redução do tamanho do cabo coaxial, né? Então, por exemplo, o par trançado de 100 metros CAT3, 100 metros foi definido e acabou. Na verdade, 98 metros, tá? 100 metros eu não sei não. Eu já tive muito problema com cabeamento de 100 metros. Aí você vai assim, pô, vou cortar exatamente 100 metros. Chega a puxar trena para fazer. Cara, isso vai dar problema, tá? Bom, também não sei se é o cabo vagabundo que me deram, né? Par trançado de 100 metros, mas CAT5 e um cabo de fibra ótica. Desculpa, um cabo de fibra ótica de 2.000 metros. Sabe por que eu ri? Eu ri que eu tava olhando hoje um cabo CAT6 para comprar. Uma caixa de 305 metros, estava R$ 4.000. Eu tenho que trabalhar muito para conseguir isso. Eu praticamente tenho que dar aula 10 anos no YouTube para conseguir comprar um treco desse. Ok. Gigabit Ethernet. Então veja só, melhoramos os meios, tentamos reduzir, tentamos trabalhar nos equipamentos para conseguir reduzir de 100 nanosegundos para 10 nanosegundos. Só que quando a gente vai para o Gigabit Ethernet, não dá mais para trabalhar como estava trabalhando a Ethernet, cara. Eu não consigo chegar lá, tá? Então, em 1998, nós vamos ratificar o 802.3 AB, tá? Desculpa, 99, tá? E aí nós vamos colocar agora o Gigabit Ethernet, que vai admitir o modo Full e Half, mas ao contrário dos anteriores, o Full Duplex é o modo preferencial deste padrão, tá ok? O modo Full Duplex. Vamos trabalhar também nos meios de comunicação, ou seja, no cabeamento, equipamentos, algoritmos, para conseguir chegar em 1 nanosegundo, né, o tempo de resposta. Olha, por exemplo, esse aqui é o CAT6, né? Esse CAT6 aí, ele tá caro pra caramba, tá? É uns 3, 4 mil reais que eu vi lá no site. Também não vi a procedência do site, só bati o olho, pá. Não vou deixar isso para outro dia, ok? Deixa eu terminar de digerir o que eu paguei lá pro veterinário do meu cachorro, que foi quase isso. Então, olha só, veja que eu tenho blindagem nos canais. Olha que interessante. Eu tenho uma blindagem nos canais, que são ali os pares, né? Por quê? Ele está tentando reduzir uma coisa chamada diafonia. Quando você tem múltiplos canais em um meio, um canal interfere no outro, isso é chamado de diafonia, ok? Seja uma passagem de corrente elétrica, seja uma diferença de densidade em um determinado ponto do canal, lá da liga metálica não foi bem misturada, tá ok? Isso pode gerar então um pulso eletromagnético interno do cabo que afeta ele mesmo. Mas ali, veja que os pares estão muito bem isolados em gaiola de Faraday. Isso é muito importante. Diafonia. Se você olhar, tem um corte acima do cabo que você tem ali uma malha. Aquilo é uma segunda gaiola de Faraday mais externa, tá? Aquilo ali pode ser aterrado. Você pode fazer um aterramento específico para a rede, especial para a tua rede, tá? Você coloca bastante aterramento mesmo, não tenha dó não. O que ocorre? Aquela gaiola de Faraday externa ali serve para reduzir também as duas interferências externas que podemos ter do cabo, tá? Repare, as interferências externas nós não chamamos de diafonia, tá? Fique claro isso. As duas interferências externas é campo eletromagnético
e radiofrequência. Tudo bem? Pode ocorrer ali gerando cargas. Ele gera cargas no próprio meio, tá? Vantagens do modo full, veja só, se eu estou no full duplex, olhe na nossa primeira aula, eu tenho um canal para escrever e um canal para ouvir somente, não tenho colisão, estou no ponto a ponto, tá? Outra coisa aqui, ó, Gigabit Ethernet, ponto a ponto, esquece broadcast, Gigabit Ethernet, ponto a ponto, nessa especificação, tá? O buffer do switch passa a ser quase que desnecessário. Eu tenho uma passagem mais rápida dos dados pelo switch. Naturalmente, eles não vão onerar ali em uso de memória. E não precisam guardar tempo de canal, né? Ele opera com rajadas. O full duplex ele opera com rajadas de dados, né? Praticamente ali, quase que nem olhar se o outro canal está escrevendo ou não. Ele dá rajada e acabou. Então nós temos ali as fibra ótica de 550 metros. Fibra ótica, veja que nós já... Cadê o cabo coaxial, né? Esquece, né? Não dá, né? Cabo coaxial. Eu precisaria de ter um full. Como é que eu consigo? Complicado, né? Ah, professor, você não disse que dá para fazer o half? Dá para fazer o half, mas em fibra. Né? Para conseguir um nanosegundo. Somente. Então veja que nós estamos esbarrando no Gigabit Ethernet, nós estamos esbarrando em limitações da física, tá? Ali eu tenho 2 pares no cabo STP, são 2 pares no cabo STP, tá? Blindado, nós temos ali o Cat5 clássico, tá? Sem blindagem, já funciona o Gigabit Ethernet, estando dentro de 1 nanosegundo ali o enlace. Rede Ethernet de 10 gigabits, ratificada em 2006, mas foi uma longa luta, por quê? Naturalmente, né? Se é 10 GB de internet, é um custo elevado de equipamentos. Para você ter uma noção, nem todo elemento da tabela periódica que se utilizava até então pode ser utilizado agora. Nós vamos ter que partir ali até, às vezes, para conectores em ouro, entre outras ligas, tá? Um pouco mais difícil isso aqui. Usado em pontos estratégicos da organização pelo alto custo e opera apenas em full duplex. Ele não opera em half duplex. Jamais. Então tá aqui então os meios. Veja, agora só opera com Cat6A. Tá? Já não opera então com o Cat5. Você não chega nessa taxa, tá? Aquela imagem daquele cabo que eu falei para vocês ali, ele é um Cat6, tá? Olha outro Cat6 aqui. Esse tem aqui até o separador de pares. Você pode substituir esse separador, tá, de pares pelo aquele papel alumínio que está então ali fazendo a gaiola de Faraday. Eu até prefiro, né, os pares separados por alumínio em vez de ser separados por essa pecinha essa cruzeta de plástico aí. Cara, isso aí é horrível de climpar. Isso aí dá raiva de climpar, ok? Isso aqui é difícil de limpar, tá? Veja que tem os fios de aterramento ali. Você pode fazer aterramento desse cabo, tá? Muito trampo fazer uma climpagem daquilo ali, cara. Beleza? Bom, no próximo vídeo, então, nós vamos falar sobre LAN sem fio. Nós vamos nos aprofundar, então, ali de como que o Wi-Fi vai operar. Nós vamos falar do protocolo lá 802.11, o A, o B, e aí todos os outros, o N, todos. Ok? Beleza? Então, espero você na nossa próxima aula. Até lá!